A língua brasileira de sinais é o sistema de comunicação e expressão de pessoas com deficiências auditivas. No Tribunal Superior do Trabalho, diversas medidas foram tomadas para a inclusão de Libras nos serviços oferecidos à sociedade. Todas as sessões de julgamento, por exemplo, contam com interpretação simultânea. No Revista TST de hoje, você vai entender como a Libras proporciona acessibilidade e transparência. Também nesta edição, metalúrgico deve receber adicional de periculosidade integralmente e não apenas por tempo de exposição a risco. PM que trabalhou como segurança particular de prefeito tem vínculo de emprego reconhecido. E merendeira aposentada por incapacidade permanente deve ser indenizada após cancelamento de plano de saúde. Começamos o programa de hoje com decisão da Seção 2 de Dissídios Individuais, que rejeitou o recurso de um ex-empregado da extinta Caixego, a Caixa Econômica do Estado de Goiás. O bancário queria anular uma decisão judicial de readmissão no serviço público estadual. Os ministros seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da recontratação, realizada de acordo com o que prevê uma lei estadual. A repórter Larice de Paula acompanhou o julgamento da STI2 e tem as informações completas para a gente. Oi, Larice. Olá, Luana. Olá, Anderson. O trabalhador disse na ação que foi dispensado durante o processo de liquidação da Caixego. 13 anos depois, ele foi readmitido nos quadros do governo de Goiás, com base na lei estadual que autorizou a recontratação dos empregados públicos demitidos. Contudo, a jornada de trabalho aumentou sem alteração do salário. O homem alegou na Justiça Trabalhista que a situação configurava a redução salarial ilegal. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás não aceitou o pedido. O TRT considerou que a readmissão foi válida e em conformidade com as normas estaduais. Insatisfeito, o profissional entrou com ação rescisória para tentar anular a decisão e a recontratação. O caso foi analisado pela Seção 2 de Dissídios Individuais, sob a relatoria do ministro Sérgio Martins. No voto, o ministro explicou que, embora o TST já tenha reconhecido em outros julgados que o aumento da jornada de trabalho sem reajuste de salário é proibido pela Constituição, não caberia ao tribunal afastar a validade de uma lei estadual que permite a prática sem que houvesse um julgamento específico sobre a constitucionalidade da regra. O ministro explicou ainda que, em casos envolvendo a Caixego, o Supremo Tribunal Federal tem anulado decisões que questionam a readmissão de ex-empregados. Tendo a readmissão do ex-empregado observado as normas estaduais que regularam esse procedimento, o deferimento dos pedidos formulados caracteriza o afastamento da norma estadual, o que corresponde à declaração implícita da sua inconstitucionalidade sem a observância da reserva de plenário. As anulações, segundo o relator, se referem à não observância da chamada cláusula de reserva de plenário. Ela determina que apenas o plenário ou órgão especial de uma corte judicial podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ou seja, um juiz ou uma turma de tribunal não podem tomar essa decisão sozinhos. O ministro Amaury Rodrigues acompanhou o entendimento do relator. Além desses mencionados pelo eminente relator, outros precedentes em sentido diverso ao proferido até então pela SDI2. Então, esse voto, na verdade, do ministro Sérgio, marca uma mudança de entendimento da SDI2 em função dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime. O trabalhador entrou com recurso extraordinário. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larice. Muito obrigada, Larice. Até a próxima. O TST segue contando com a participação da sociedade, de órgãos e de entidades para consolidar entendimentos em decisões judiciais. Novos temas vão ser amplamente debatidos na Corte, como a individualização da liquidação e da execução de sentença proferida em ações coletivas e a ocorrência de dano moral por exposição de empregadas e empregados em trajes íntimos na chamada barreira sanitária. Exatamente, Luana. Os dois assuntos fazem parte de processos da relatoria do ministro Hugo Scheuermann e vão ser julgados como incidentes de recursos repetitivos.
A tese jurídica definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais e coletivos em tramitação na Justiça do Trabalho. Interessados em contribuir com os debates devem apresentar manifestação como petição no próprio processo. A seguir, o plano de saúde serve para garantir o acesso a tratamentos médicos. E se ele é importante para a realização de exames e consultas de rotina, imagina para quem está afastado por incapacidade permanente. A CLT deixa claro que a assistência de pessoas nessa situação deve ser mantida. O entendimento também está previsto em jurisprudência do TST. No próximo bloco você vai ver o caso de uma merendeira aposentada que obteve direito à indenização por ter tido o benefício cancelado pela empresa. Não saia daí. Estamos de volta com os destaques das turmas do TST. A segunda turma determinou que a Universidade de São Paulo reduza pela metade a jornada de trabalho de uma empregada pública que tem um filho com autismo. Com a diminuição da carga horária, ela vai poder acompanhar a criança em atividades multidisciplinares, médicas e terapêuticas. Quem acompanhou esse julgamento e tem outras informações para a gente agora é a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa, foi definida alguma contrapartida nesse caso? Oi, Anderson e Luana, nenhuma contrapartida. A profissional vai ter direito a trabalhar 50% da jornada, sem redução de salário e sem precisar compensar essas horas depois. A chefe administrativa trabalha há 21 anos na USP, com contrato de 40 horas semanais. Na ação trabalhista, ela anexou laudos indicando que o filho com autismo precisa de terapia comportamental, psicológica e fonoaudiológica. A partir do diagnóstico, segundo a empregada pública, ficou difícil conciliar a carga horária com o tratamento do menino. O pedido de redução de jornada sem alteração de salário foi negado administrativamente pela Universidade de São Paulo. Na Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a decisão de primeiro grau, que havia concedido o benefício. O TRT considerou que o direito não está previsto em lei. A negativa levou a profissional a entrar com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. No TST, o caso foi analisado pela segunda turma, sob a relatoria da ministra Maria Helena Malman. Ao votar pela reforma da decisão regional, a ministra citou diversas normas nacionais e internacionais que permitem a redução da jornada de trabalho em situações semelhantes à vivida pela chefe administrativa. A relatora destacou a Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para a ministra, esses regramentos devem ser interpretados de forma sistêmica e a redução da carga horária, segundo ela, dá cumprimento a todo o arcabouço jurídico tutelado pela legislação. As demais ministras da segunda turma acompanharam o entendimento. Volto com vocês no estúdio. E ainda cabe recurso dessa decisão. Obrigado, Larissa. Até a próxima. O assunto agora é adicional de periculosidade. O metalúrgico obteve decisão favorável para receber integralmente o benefício que corresponde a 30% do salário. A 7ª turma considerou inválida a norma coletiva que permitia o pagamento em função do tempo de exposição ao risco. O profissional trabalhou na Uzi Minas por 34 anos. Ele entrou com processo pedindo para receber adicional de periculosidade integral por ter trabalhado exposto a risco elétrico acima de 250 volts. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, entendeu que as negociações coletivas que previam a proporcionalidade do aditivo deveriam ser respeitadas. A decisão ocorreu com base na súmula 364 do TST, conforme redação vigente na época. O TRT observou ainda que, após a alteração da súmula, a empresa começou a pagar o adicional de 30% sobre o salário mensal. A atual redação da súmula 364, atualizada em 2016, considera inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixe o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco. O relator do processo na 7ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, votou pela reforma da decisão regional. Ele reforçou que na Corte Superior Trabalhista
prevalece o entendimento de que o pagamento do adicional de periculosidade é uma medida de saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública. Por isso, conforme o ministro, é vedada qualquer forma de mitigação desse direito. O relator destacou que acordos ou convenções coletivas de trabalho não podem flexibilizar o percentual em patamar inferior ao previsto na lei. O ministro lembrou que o Supremo Tribunal Federal, no tema 1046 de repercussão geral, fixou tese que valida acordos e convenções coletivas que limitam ou afastam direitos trabalhistas, independentemente de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Nesse sentido, o ministro Agra Belmonte afirmou que não há margem para o rebaixamento da proteção à saúde, ainda que coletivamente negociado. A decisão foi unânime. A Usiminas entrou com recurso ainda não analisado. Um policial militar que trabalhou como segurança particular de prefeito teve o vínculo de emprego com político reconhecido. A decisão da quinta turma levou em conta o contrato firmado em equipe e a prestação de serviços por mais de 3 dias da semana, o que caracteriza a relação de emprego. O caso ocorreu em Goiânia, Pernambuco. O policial disse que prestou serviços como segurança particular do prefeito da cidade por 1 ano. Ele alegou que trabalhava de 2 a 3 dias por semana com mais 2 colegas, também policiais militares. Afirmou ainda que era comum acompanhar o prefeito em viagens. Por isso, solicitou o reconhecimento do vínculo de emprego. Em defesa, o político disse que concorreu à prefeitura de Goiânia e que o policial prestou serviço no fim da campanha, portanto, sem vínculo de emprego. Ao assumir o cargo de prefeito, passou a pedir novamente os serviços de segurança aos 3 policiais como diaristas. Ele sustentou que se tratava de prestação autônoma de serviços. Em primeiro grau, o pedido de vínculo foi negado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco reformou a sentença. Com isso, o ex-prefeito de Goiânia foi condenado a registrar a carteira de trabalho do profissional como segurança, além de pagar as verbas rescisórias. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator ministro Douglas Alencar considerou que depoimentos incluídos no processo indicavam que o trabalho era prestado em menos de 3 dias na semana e que havia um rodízio entre os seguranças. Por isso, não estariam caracterizados todos os pressupostos da relação de emprego. Mas prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros, que apresentou o entendimento divergente. Ele explicou que o trabalho em equipe consiste na junção de um grupo de colaboradores com habilidades específicas, a fim de atingir resultados superiores aos que seriam alcançados individualmente. Além disso, o ministro lembrou que no trabalho doméstico com vínculo empregatício, o serviço é prestado em ambiente residencial, de forma contínua, subordinada e onerosa, em mais de 2 dias por semana e sem geração de lucro para a parte empregadora. Inclusive, foi deferido o pagamento de horas extras aqui nesse sentido, que ele elaborava em média das 8 às 20h30, 2 ou 3 vezes por semana. Isso quer dizer, havia mais do que 2 vezes por semana. E isso é vínculo doméstico. A ministra Morgana Richa acompanhou a divergência. Os embargos de declaração, eles trazem a premissa fática aqui que é de 3 dias por semana. E, a meu ver, aqui na linha da divergência, está configurado um contrato de doméstico plurimo, definido pela harmonia e concertação de interesses, no caso, a substituição entre os seguranças. Dessa forma, por maioria, a quinta turma entendeu que ficou caracterizado o contrato em equipe e a prestação de serviços por mais de 3 dias da semana, o que representa o vínculo de emprego. Não cabe mais recurso. Uma merendeira aposentada por incapacidade permanente vai ser indenizada após ter tido o plano de saúde cancelado. A terceira turma levou em consideração a jurisprudência do TST, que proíbe a interrupção do benefício durante a suspensão do contrato de trabalho por doença. A merendeira trabalhava como prestadora de serviços em uma escola municipal de Blumenau, em Santa Catarina. Ela foi excluída do plano de saúde 7 anos depois de ter se aposentado por incapacidade permanente devido ao quadro de artrite reumatoide.
O cancelamento ocorreu após a troca da operadora e a mulher só tomou conhecimento quando tentou se consultar com o ortopedista e teve o atendimento negado. A empresa, que tinha contrato de prestação de serviços junto ao município, alegou que o cancelamento ocorreu porque a aposentada não teria pagado a parte dela do plano de saúde. Em primeira instância, a empresa foi condenada a manter o benefício e a indenizar a trabalhadora por danos morais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região reformou a decisão e a condenação foi afastada. Apesar de reconhecer que o cancelamento foi feito sem aviso prévio e prejudicou o tratamento da merendeira, o TRT entendeu que não houve intenção ou má-fé, e sim uma falha de comunicação sobre a forma de pagamento do saldo devedor do plano. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, votou pela condenação da empresa. Ele ressaltou que a jurisprudência do TST é pacífica ao reconhecer o dano moral em casos de cancelamento indevido do plano de saúde de empregados aposentados por incapacidade permanente. Eu proporia, de fato, não restabelecer a sentença. Acho que o fato também é grave, é uma questão envolvendo saúde. Muito grave, né? Eu proporia R$30 mil, presidente. Eu acho que também, considerando o porte, eu acho que fica uma coisa equilibrada. O ministro Lélio Bentes Correia considerou o valor adequado. A empresa tem um capital social de 4,2 milhões de reais. Ou seja, não se trata de um esforço exagerado que comprometeria a vida financeira da empresa. Eu penso que o valor proposto pelo eminente relator tem um caráter pedagógico relevante. O ministro José Roberto Pimenta, presidente da terceira turma, também acompanhou o entendimento. Ainda cabe recurso. A Justiça do Trabalho apoia a campanha Se Renda à Infância 2025, do Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa é vinculada ao Pacto Nacional pela Primeira Infância e incentiva a destinação de imposto de renda a projetos para crianças e adolescentes. Este ano, o foco é a região do Arquipélago do Marajó, no Pará, marcada por altos índices de vulnerabilidade social. Para contribuir, é só acessar a seção de doações do programa na Receita Federal e clicar em Fundo da Infância. A opção só está disponível no modelo completo e deve ser selecionada antes do envio da declaração. Para mais informações, aponte a câmera para o QR Code na tela. Depois do intervalo, encerramento de disputas trabalhistas de forma rápida e eficaz. Pioneira na realização de conciliações, a Justiça do Trabalho conta com centros judiciários de métodos consensuais de solução de conflitos. Só no ano passado, o TST movimentou quase 8 bilhões de reais em conciliações. Já já, a gente mostra os dados completos. O Revista TST está de volta e com dados positivos, viu, Luana? O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST movimentou só no ano passado 7 bilhões e 740 milhões de reais em conciliações. 11% a mais que em 2023, quando o montante foi de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Ao todo, Anderson, foram homologados 136.885 acordos, 12% a mais que em 2023, que teve 122.148 homologações. Os acordos resultaram em mais de 643 milhões em contribuições previdenciárias e 608 milhões em tributos fiscais, o que reforça a importância da conciliação também para a arrecadação pública. E se você tem processo em tramitação na Justiça do Trabalho e quer conciliar, o TST está recebendo inscrições para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2025. Para participar, aponte a câmera para o QR Code na tela. O mutirão vai ser realizado de 26 a 30 de maio. Expressões faciais, movimentos de mãos e corpo, emoções que dão forma às palavras e ideias. Eu estou falando da língua brasileira de sinais. Para promover a comunicação de pessoas com deficiência auditiva, a Libras foi reconhecida como língua oficial do Brasil em abril de 2002. E aqui no TST, a interpretação em Libras faz parte de todas as sessões de julgamento, inclusive em vídeos e programas de TV, que também são publicados no canal do TST no YouTube. A repórter Larissa Batista preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos ver.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva. Isso significa que mais de 10 milhões de cidadãos e cidadãs possuem impedimentos para ouvir e quase 3 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nenhum tipo de som. No cenário jurídico trabalhista, a busca por um sistema mais acessível e inclusivo é a realidade. E quando falamos em inclusão, os profissionais que trabalham com tradução e interpretação de Libras, a língua brasileira de sinais, desempenham um papel fundamental. Afinal, justiça social se faz por meio de ações concretas que busquem eliminar qualquer tipo de desigualdade. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão no Brasil e garantiu o direito ao uso em todos os contextos sociais. Mas foi somente em outubro de 2023 que a profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete da língua brasileira de sinais foi regulamentada. Aqui no Tribunal Superior do Trabalho, a equipe de recepcionistas é treinada para também atender ao público utilizando a Libras. A Tamires, por exemplo, realiza esse trabalho. Acredito que duas habilidades é muito importante, que é a paciência e a empatia, tanto para nós quanto para eles. Vão estar muito nervosos para se adaptar ao ambiente que eles estão, ainda mais quando não conhecem o lugar que eles estão. Eu acho muito importante, porque aqui a gente tem acesso a várias pessoas de várias acessibilidades e tudo mais. Então a Libras ela torna bem importante. No tribunal, há outros meios de acesso à informação para pessoas com deficiência auditiva. Em 2022, o TST concluiu o programa de inclusão e acessibilidade em todas as sessões de julgamento. Todos os órgãos julgadores passaram a ter interpretação simultânea em Libras nas transmissões pelo canal oficial do TST no YouTube e pela TV Justiça. Rafael Silva explica esse caso. Durante 8 anos de serviços prestados, o motorista ajudou a descarregar mercadorias pesadas, como geladeiras e móveis, sem auxílio de carrinhos ou elevadores. Em 3 anos, mais de 3.600 horas de sessões foram traduzidas por 76 intérpretes diferentes, de acordo com a empresa Servir, contratada para prestar esse serviço ao TST. Com o objetivo de assegurar a qualidade das informações, os intérpretes precisam ter nível superior em Libras e experiência. O grande desafio nosso, sem dúvida alguma, foi preparar os nossos intérpretes para a linguagem, né, no jurídico, né, que a linguagem jurídica, sem dúvida alguma, ela demanda, né, um esforço maior de conhecimento, né, dos intérpretes. Então, todo o material que nós tínhamos, que nós conseguimos reunir para capacitar os intérpretes que trabalham, né, nessa atividade, né, foi até, né, de fazer workshops, né? Então existe todo um trabalho de formação contínua, termos novos que surgem, que a gente precisa, dentro de casa, né, ensinar para aqueles intérpretes que trabalham conosco. O TST oferece ainda a interpretação em Libras em todas as reportagens e programas de televisão produzidos pela Secretaria de Comunicação Social. Em produções mais longas e transmissões ao vivo, os intérpretes se revezam a cada 20 minutos na tela. Existem inclusões e inclusões, né? Você fazer isso enquanto a pessoa está ali, naquele momento onde todos os outros ouvintes estão participando, isso é inclusão porque ele está participando do momento, né? Ele não está vendo o negócio depois, né, com aquele delay, né? Não existe delay, é ao vivo e ele está acompanhando, ao mesmo tempo que o ouvinte está acompanhando, ele também está acompanhando ali essa conversação, né? E isso é muito importante para a comunidade surda, é muito valorizado esse trabalho ao vivo. E o TST reconhece isso, e já de muitos anos, né, vem reconhecendo isso cada vez mais.
Dentro da estrutura organizacional do Tribunal Superior do Trabalho, a Assessoria de Acessibilidade e Inclusão, a SESI, está atenta à implementação de ações que acolham servidores e servidoras com deficiências. Desde a criação da unidade, uma mudança organizacional positiva foi percebida pelas gestoras. Desde que a gente assumiu, esse tema e colocou à disposição dos servidores, pessoas, no caso éramos só a Caterina e eu, mas a gente se disponibilizou a atuar e se colocou à disposição dos servidores para ser uma área que intermediasse acerca dos direitos desse coletivo. Então, a gente percebeu muita mudança no tribunal, até culturalmente, desde que passou a ter uma referência de a quem buscar, para falar sobre isso, para questionar alguma coisa, para saber como acessa algo, para entender como funciona os direitos relacionados às pessoas com deficiência dentro do tribunal. A maior parte das demandas de profissionais com deficiência auditiva que atuam no TST diz respeito ao uso de tecnologias assistivas. Falando especificamente das pessoas com deficiência auditiva, a gente já recebeu pedido de tecnologias específicas para compatibilizar o telefone do servidor com o aparelho auditivo que ele usa. A gente já recebeu pedido de aquisição de um fone específico que a pessoa precisava no desempenho da sua atividade para ela conseguir também compatibilizar o aparelho auditivo com as escutas que ela tinha que fazer das sessões, precisava de um fone também específico. A gente que fundamenta tudo, intermedia com a área para adquirir, com a CETIM, na área de tecnologia, para ver qual é o recurso que vai dar certo, para fazer um triângulo entre o servidor, a nossa unidade e a área técnica que vai suportar aquele atendimento da demanda. Com empenho e comprometimento, a Justiça Trabalhista busca ser acessível a todos, transformando direitos muitas vezes invisíveis em realidade concreta. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu o segundo encontro sobre precedentes e aspectos constitucionais. A reunião foi destinada a ministras e ministros da Corte. Em cerimônia realizada no Tribunal Superior do Trabalho, o retrato do ministro Lélio Bentes Corrêa foi fixado na galeria de presidentes do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A foto da ministra Dora Maria da Costa também foi posicionada na galeria de corregedores gerais da Justiça do Trabalho. Ela foi a primeira mulher a compor o quadro de corregedores gerais. Eles estiveram à frente da Corte no biênio 2022-2024. Um acordo firmado no TST e conduzido pelo ministro Cláudio Brandão resultou na destinação de recursos para o desenvolvimento de próteses de joelho com baixo custo. O procedimento amplia as alternativas para pessoas com deficiência física. O projeto foi desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, de Itu, no interior de São Paulo. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista lançou o Prêmio Efetividade da Execução Trabalhista. A premiação é destinada aos tribunais regionais do trabalho e às unidades judiciárias de primeiro e segundo graus que alcançaram os melhores resultados em 2024. Os vencedores serão conhecidos em junho. O Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!